Graça e paz, amada igreja. Muito bom estarmos reunidos, amados, na presença do Senhor. Eu quero convidar os amados irmãos e irmãs a abrirem a palavra de Deus e vamos ler no Evangelho de Lucas, nessa noite, capítulo 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos 1 a 10. Lucas 19, 1 a 10. Todos encontraram? Está assim escrito na palavra de Deus. Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Vamos orar, queridas. Pai amado, a tua preciosa, poderosa palavra de vida, nós a lemos agora, Senhor. E nós, ó Deus, estamos aqui para ouvir o Senhor falar conosco, ó Deus, através da tua palavra. Ó meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja operando, Deus, com graça, com poder, abrindo a nossa mente, dando-nos, ó Deus, uma palavra fácil de aplicar e de entender. Nós queremos, ó Deus, sempre amar o Senhor, andar com o Senhor, obedecer ao Senhor, fazer a vontade do Senhor. Ó meu Deus, que o Espírito Santo do Senhor esteja operando aqui, ó Deus, agora, em cada coração, por misericórdia, por graça do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite sobre o tema que está aqui no versículo 10. Jesus e a salvação de quem está perdido. Queremos conversar um pouco sobre isso nessa noite. Eu creio que todos vocês já ouviram falar de Corrie ten Boom, uma mulher holandesa que durante a Segunda Guerra Mundial ela foi presa pelos nazistas por estar escondendo, protegendo judeus. E ela
seu pai, sua mãe e sua irmã foram enviados para um centro de concentração em Ravensbrück, na Alemanha. E ali ela ficou sofrendo amargamente por aquilo que ela tinha feito protegendo os judeus e fora descoberta junto com a sua família. Naquele campo de concentração, escondida, ela escreveu um livro que se tornou famoso, muito conhecido, O Refúgio Secreto. E neste livro precioso, quem não leu, eu recomendo que faça isto. Ela conta as experiências que ali ela teve com Deus. Naquele campo de concentração, ela foi alcançada por Jesus. O Senhor foi ao encontro dela e transformou a sua vida, a sua história. E neste livro, ela escreveu uma frase que ficou muito conhecida, preciosa expressão que ela deixou registrada, onde ela diz nesse livro: não existe um poço tão profundo que o amor de Cristo, ainda mais profundo, não possa nos encontrar. Vou repetir: não existe um poço tão profundo que o amor de Cristo, ainda mais profundo, não possa nos encontrar. Irmãos, essa expressão que ela deixou registrada, tendo sido a experiência dela ao ser encontrada por Jesus, naquele poço profundo em que ela estava vivendo, também é a nossa, foi e é a nossa experiência de vida, onde nós, perdidos que estávamos, um dia fomos encontrados por Jesus Cristo. Mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor veio ao nosso encontro e nos deu vida, vida abundante, vida eterna, pela graça e misericórdia dele. Neste texto, amados, que nós lemos aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19, fala sobre essa experiência extraordinária de Jesus indo ao encontro de alguém que estava perdido. O Evangelho de Lucas, ele fala em toda a sua extensão sobre a vida de Jesus, sobre o ministério de Jesus, sobre a pessoa de Jesus. E o tema central do Evangelho de Lucas é o que está aqui nesse versículo último que nós lemos, no versículo 10. Filho do homem veio buscar e salvar quem está perdido. Aleluias. Louvado seja Deus, porque esta é a essência do amor de Deus, indo ao encontro do ser humano perdido, morto, no lamaçal do pecado, para transformar, alcançar e dar vida em Cristo Jesus. Meus irmãos, se você observarem, aí no capítulo 9, se pudesse voltar no versículo 51, nós vamos acompanhar a partir desse capítulo 9, algo extraordinário, que eu quero compartilhar, conversar com os irmãos nesta noite. Do capítulo 9 ao capítulo 19, nós vamos ver a trajetória que Jesus desenvolveu indo para Jerusalém, sabendo que estava próximo dos seus dias, dele entregar a vida e ir ao céu. Nós vamos aqui ver algumas coisas que aconteceram com Jesus. E no versículo 51 do capítulo 9 está escrito assim: como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém.
Então, irmãos, do capítulo 9 até o capítulo 19, Lucas dedicou esses 10 capítulos, dentre os 24 do Evangelho de Lucas, para falar dessa caminhada, de tudo o que aconteceu com Jesus indo para Jerusalém. E nessa caminhada, inclusive, ele passa e faz algo extraordinário que é do conhecimento de todos, que foi a ressurreição de Lázaro, somente registrada pelo evangelista João no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas em Lucas 13, versículo 22, está escrito, na continuada caminhada de Jesus: Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando na sua viagem para Jerusalém. E lá no capítulo 17, um pouco mais à frente, versículo 11, Jesus volta a repetir, Lucas volta a repetir, Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Irmãos, se você ler atentamente estes capítulos, você vai perceber que estava acontecendo algo progressivo do ministério, da missão de Jesus, onde em todos estes lugares por onde ele estava passando, fala que ele estava buscando e salvando o perdido, indo ao encontro e transformando vidas. No Evangelho de Lucas, irmãos, nós podemos então perceber em toda a sua profundidade, sempre o amor e a compaixão de Jesus, pelos gentios, pelos cobradores de impostos, pelas mulheres, pelas crianças, pelos pecadores de um modo geral. Nós vemos assim a manifestação da misericórdia, do amor de Jesus. E no capítulo 14 a 16, mostra algo maravilhoso. Veja comigo, se você puder abrir aí em Lucas 14, do versículo 1. No versículo 1 está escrito: num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Aqui Jesus estava com os fariseus. Agora, se você virar a página da sua Bíblia para o capítulo 15, no versículo 1, está escrito: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Perceberam, irmãos, que os fariseus se aproximaram de Jesus para o observar. Fala que os cobradores de impostos e pessoas de má fama se aproximaram de Jesus para o ouvir. E assim observamos, irmãos, em todos os lugares por onde Jesus passava. E tudo isso que aconteceu em todos estes lugares tem uma íntima ligação com o texto que nós lemos para a mensagem desta noite, que é lá em Lucas 19, onde nós encontramos no versículo 9, porque o Filho do Homem, versículo 10, veio buscar e salvar o que estava perdido, ou o que está perdido. Então, queridos, este é o ministério de Jesus, a missão de Jesus: ir ao encontro de todo aquele que está sem Deus, que está morto em seus delitos e pecados, aquele que está perdido na vida, pecadores, cobradores de impostos, que de uma forma imoral se cobrava naquela época os impostos,
e os judeus tinham ódio daqueles cobradores de impostos. Ou, em outras traduções, dos publicanos. Estas pessoas que a sociedade rejeitava eram pessoas que Jesus ia ao encontro para amar, para transformar. Talvez você possa pensar que você tenha sido, antes de ser encontrado por Jesus, totalmente diferente de Zaqueu, mas não era. Nós, como Zaqueu, estávamos perdidos em nossos pecados, numa vida torta, numa vida longe de Deus, caminhando a passos largos para a perdição, para o inferno. Mas aprove a Deus em sua misericórdia, em sua graça, em seus desígnios eternos, ir ao nosso encontro. E olhem que nós estávamos em situações totalmente diferentes uns dos outros, mas nada foi obstáculo para o Senhor, nada tirou do objetivo de Jesus em vir ao nosso encontro, em nos achar, em nos tocar, em nos libertar, em nos transformar. Louvado seja Deus, queridos, porque assim é a obra, o ministério, a graça do Senhor Jesus. E este intento, esta caminhada de Jesus, sempre buscando o perdido, Lucas registra, para mostrar esta missão, 3 parábolas que estão exatamente focadas nisso. E no capítulo 15, nós encontramos a parábola da ovelha perdida. E diz exatamente isso nos versículos 5 e 6. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei. Estava procurando a ovelha e achou. No versículo 8, já falando em outra parábola, Jesus cita a dracma perdida. E Jesus diz assim: se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. Perdida até achá-la. Mas, por último, na terceira parábola do filho perdido ou filho pródigo, versos 23 e 24, Jesus fala assim: vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Irmãos, esta construção de Lucas ao longo de todo o seu evangelho sobre a missão de Jesus de buscar e salvar o perdido se torna mais nítida ainda quando Jesus se aproxima de Jericó. E diz o texto, no capítulo 18, que Jesus encontrou um homem cego, mendigo, um homem que estava à margem da sociedade, também naqueles dias perdido sem Deus. E passando ali, ao entrar em Jericó, Jesus viu aquele homem, aquele cego, mendigo, escutando aquele tropel da multidão. Ele entendeu que algo estava acontecendo, tanta gente passando por ali, e ele logo gritou e perguntou o que está acontecendo, e disseram que era Jesus que estava passando.
E Bartimeu não hesitou. Desejou ardentemente falar com Jesus, clamar por Jesus, pela misericórdia dele. E diz no versículo 35: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. As pessoas que iam na frente o repreenderam e mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus parou e mandou que trouxessem aquele cego até ele, e o curou. E vejam, irmãos, no versículo 43, que diz assim: no mesmo instante, o homem começou a ver, e dando glória a Deus, foi seguindo Jesus. E todos os que viram aquilo começaram a louvar a Deus. Mais um perdido que foi achado, Bartimeu. E no capítulo 19, onde queremos agora, amados, deter por mais um pouco a nossa palavra, a nossa meditação, mostra também Jesus buscando outro perdido. Ao entrar na cidade de Jericó, ele encontra um homem que desejava muito ver Jesus. E o texto nos fala que Zaqueu era um homem muito rico. Nos primeiros versículos nós lemos aqui, no capítulo 19, muito rico naquela cidade, um homem de alta projeção na sociedade, e infelizmente era um homem pobre espiritualmente, rico de posses e pobre espiritualmente. Ele tinha um vazio na alma, que o seu dinheiro não preenchia, que a sua posição na sociedade não preenchia, que nada ocupava aquele vazio na sua alma. Mas ele entendeu que existia alguém, ele sabia, Deus o mostrou, que alguém que poderia preencher o vazio da sua alma era somente Jesus. Jesus, que lá estava passando na cidade. Irmãos, apenas para entendermos melhor a situação de Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos. Zaqueu era um judeu que trabalhava para o Império Romano, que dominava aqueles dias o povo ali judeu. E para ele ser um cobrador de impostos, ele exercia, ele pagava alto ao Império Romano para ter esta função, para deter esta posição na sociedade. Pagava caro. E ele tinha com o Império Romano um contrato, assim eram os cobradores de impostos, que tinha que ser renovado a cada 5 anos. Ele então entrou para esta vida e o povo odiava estes cobradores de impostos, porque sentia que eles extorquiam mais do que era devido. E Zaqueu, então, ali nesta sociedade, nesta cidade de Jericó, onde corria muito dinheiro, porque ficava numa posição estratégica a cidade de Jericó, ele então trabalhava e junto com outros cobradores, ele tinha uma posição de destaque, porque o texto nos fala que Zaqueu era o chefe de todos os cobradores de impostos. Ele tinha ainda uma posição de liderança. Mais conhecido ainda era ali naquela cidade. E nesse desejo que ele teve no seu coração, ele se esforçou
imensamente por ver Jesus que estava ali passando naquela cidade. Mas ele tinha obstáculos. O texto nos fala que ele encontrou obstáculos para poder concretizar o seu sonho. Primeiro, diz o texto que a multidão o estava impedindo de chegar onde Jesus estava passando. Era um grande número de pessoas. Queridos, aquela mesma multidão que estava impedindo Zaqueu de ver a Jesus, essa multidão, esse grande número de pessoas, é citado em várias vezes na palavra de Deus, que também atrapalhou outros para ver Jesus. Lembram daquela passagem da mulher com fluxo de sangue? Estava impedida pela multidão. Diz o texto da palavra de Deus que também Bartimeu, que eu citei há pouco, estava querendo ver Jesus, mas a multidão o estava impedindo até dele poder ser ouvido por Jesus. Aqueles que estavam à frente ali daquela multidão estavam gritando: cala a boca, homem, cala a boca. Multidão impedindo daquele cego mendigo poder ter o contato, ser ouvido por Jesus. E agora nós vemos uma multidão impedindo Zaqueu de ver a Jesus. Mas não só a multidão estava sendo o obstáculo. Diz o texto que lemos aqui em 19, que a sua estatura também era um obstáculo, porque ele era um homem muito baixo, porque o impedia de poder ver sobre o ombro das pessoas, de poder ver Jesus. Mas é lindo quando alguém quer ver Jesus e os obstáculos não são impedimento definitivos. Zaqueu, o que fez? Pensou que a solução seria subir numa árvore, ali naquele local por onde Jesus estava passando. Correu mais à frente, subiu numa figueira brava, como diz o texto, em outras traduções falam num sicômoro, subiu e ficou numa posição então que ele poderia ver completamente aquele homem que ele tanto desejava ver, a Jesus. Queridos, agora pense comigo nesta cena: uma pessoa da alta sociedade, uma pessoa de muitas posses, que devia ter o seu coração cheio de valores humanos, de vanglória. Isto não o impediu dele ver a Jesus. É como se ele pudesse dizer: eu não estou nem aí para o que as pessoas vão dizer de mim, eu quero é Jesus, eu quero é ver Jesus, eu quero é estar perto de Jesus. Que coisa extraordinária! E tudo isso o Senhor estava vendo no coração de Zaqueu. Ele sabia que a resposta para o vazio da sua alma só estava em Jesus. E Jesus, como nós podemos ver na palavra, estava passando por Jericó pela última vez. Jesus não mais voltou a Jericó, pois a caminho de Jerusalém, lá ele deu a sua vida, lá ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Eu posso, irmãos, imaginar que Zaqueu, naquele seu intento, estava dizendo: é agora que eu preciso ver Jesus, tem que ser hoje, eu tenho que encontrar uma forma de ver Jesus. Queridos, assim como Zaqueu, perdido em seus pecados, assim também é todo ser humano que está longe de Deus. A única solução para a vida do ser humano, de qualquer pessoa, é ver Jesus,
é encontrar Jesus, é ser alcançado pelo amor e graça, misericórdia do Senhor Jesus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 51, versículo 5, que eu nasci em pecado e em pecado concebeu a minha mãe. Assim somos todos nós, todos perdidos nos delitos e pecado. E Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, irmão, ele diz: as pessoas sem Deus estão mortas, andando segundo o curso deste mundo, segundo a vontade da carne, fazendo a sua vontade, e guiados por principados e potestades. Assim é o ser humano, assim são todas as pessoas. E o homem sem Deus, ele vive e age pela sua própria natureza de pecado, de perdição. Não consegue se encontrar, não consegue se realizar. O dinheiro, a fama, a posição social, os diplomas, nada material deste mundo satisfaz a alma do ser humano, somente Jesus. E é por isso, meu irmão, minha irmã, que Jesus entregou a sua vida por nós, pois somente Ele poderia transformar e preencher este vazio do ser humano. O profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 6, ele diz: nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, ovelhas perdidas. E Jesus Cristo, aleluia, nos encontrou. Você deve ser, meu irmão, minha irmã, sempre imensamente grato a Deus, porque Jesus te encontrou. Jesus foi onde você estava um dia. Jesus te amou. E Jesus transformou a sua vida. E passando ali por aquela cidade de Jericó, Jesus olha para aquele homem em cima da árvore, dependurado num galho, agarrado para não cair. Jesus olha para aquele homem e não pergunta. Veja bem, Zaqueu, eu posso ir para a sua casa hoje? Posso dormir na sua casa hoje? Jesus não perguntou isso, o que normalmente qualquer pessoa faria com outra. Não. Mas Jesus disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém estar na sua casa hoje. Por que Jesus falou assim para Zaqueu? Porque ele é Senhor de tudo, ele é dono de todas as vidas, Senhor do universo. Ele determinou, ele mandou: desce, Zaqueu, porque me convém, eu quero estar na sua casa. Ele é dono de tudo. E aqui, irmãos, a partir desta ordem de Jesus, da descida de Zaqueu daquela árvore, nós vemos sinais extraordinários da conversão daquele homem, da transformação do coração daquele homem. Diz o texto que Zaqueu desceu depressa. Jesus falou: desce depressa, e Zaqueu obedeceu de pronto e desceu depressa daquela árvore. E com alegria, diz o texto, na palavra de Deus, que ele recebeu Jesus na sua casa, com alegria. Amados, isso é sinal de transformação do coração. Mas na casa de Zaqueu, nós vemos ele declarar também a sua fé. Ele chama Jesus, aí se você perceber na palavra de Deus, no versículo 8, ele chamou Jesus de Senhor. Senhor. Ele disse:
Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Ele reconhecia agora que Jesus era o dono da vida dele, o Senhor absoluto, o Rei de tudo da vida dele. Vemos outro sinal então. Queridos, quando ele diz que daria metade dos seus bens, e ele continua dizendo, e se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. O que a palavra de Deus fala no Antigo Testamento sobre alguém que havia roubado de outro, o que ele deveria fazer? Se você perceber na palavra de Deus, voltar lá, aquela pessoa que roubava alguém e era pega roubando, descoberta roubando, diz a palavra de Deus que ela teria que devolver o que roubou e mais 1/5 para aquele de quem furtou. Vamos entender. Se uma pessoa havia roubado 1.000 de alguém, ela teria que devolver, pela lei do Antigo Testamento, 1.000 e mais 200. Era assim a orientação lá, a lei antiga no Testamento. Mas o que disse Zaqueu? Totalmente, muito além do que dizia a lei no Antigo Testamento. Ele disse, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Pegando o mesmo exemplo, se ele tivesse roubado 1.000, ele iria então devolver 1.000 e mais 4.000 para a pessoa que ele tinha furtado. Irmãos, o que Zaqueu estava demonstrando com essa atitude sincera diante de Jesus? É que ele estava querendo reparar toda a sua história de vida, mudar toda a sua caminhada. Os seus dias à frente seriam totalmente outros do que os dias do passado de Zaqueu. Nós percebemos aqui, querido, um total arrependimento de tudo que ele tinha feito e cometido de errado na sua vida. Irmãos, não existe conversão sem arrependimento, sem mudança de rota, sem atitudes diferentes do que se fazia no passado. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que mentia, não mente mais. Eu não estou querendo dizer que o convertido não peca mais, não é isso. Mas o convertido, ao pecar, ele se arrepende. O Espírito Santo toca profundamente na sua vida. Ele fica incomodado. Ao deitar no travesseiro, ele começa a pensar, aquilo que eu fiz está errado. Eu não posso continuar fazendo isso. Eu tenho que reparar o que eu fiz. Estes são sinais do convertido, do nascido de novo, do transformado por Jesus. E eu vejo isto lindo que aconteceu na vida de Zaqueu. Sinais demonstrados ao ponto de Jesus, aqui no versículo 9, dizer: hoje houve salvação nesta casa. Entrou salvação nesta casa. Palavras de Jesus, que conhece o coração do ser humano, que deu vida eterna a ele. E continua dizendo: houve salvação nesta casa, porque este homem também é descendente de Abraão. Queridos, Jesus estava dizendo agora que Zaqueu era um filho do pacto de Deus com o ser humano. Sinais de conversão, testificados por Jesus.
e registrados aqui por Lucas. Amados, há muitas pessoas que chegam à igreja, aderem à família de Deus, são batizadas, se tornam membros de igreja, participam do ministério da igreja, mas a evidência de conversão não é isto apenas. Não é ser batizado, ser membro, ser dizimista, ter uma Bíblia, vir à igreja, participar do ministério, ser líder. Não. A evidência de uma conversão é uma nova vida, onde as coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Sinal de um novo homem, onde aquele que vê, conheceu antes e vê agora, sabe, ele foi mudado, ele está transformado, ele não é mais o mesmo, ela não é mais a mesma. Os seus negócios, o seu comportamento, o modo de vestir, o modo de falar, as suas preferências, as suas companhias, são diferentes, e as pessoas veem isso. O verdadeiro convertido sempre causa impacto na sociedade, sempre é diferente das pessoas que andam pelo curso desta vida. O verdadeiro arrependido é aquele que testifica de Jesus, que tem prazer de falar de Jesus, que tem prazer de buscar a Deus, de alimentar-se da palavra de Deus, que procura ser sal, ser luz, que procura ser o bom perfume de Cristo. Este é o verdadeiro convertido. E isto aconteceu, louvado seja Deus, com Zaqueu. Jesus foi ao encontro dele, passou por Jericó, salvou Bartimeu, encontrou Zaqueu, ele confessou, entregou a vida a Jesus, e agora ele é transformado. E Jesus disse: hoje entrou salvação nesta casa. Amados irmãos, a palavra de Deus nos diz que nós somos novas criaturas. Não podemos ser mais aquele velho homem, na velha vida, nos velhos hábitos, nos antigos costumes. E eu quero, irmão, com esse texto da palavra de Deus, deixar uma palavra de esperança para você. Não desanime com as pessoas que você tem orado por elas. Talvez seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu parente, seu colega de trabalho, seu vizinho, seu funcionário. Não desanime, não desista, não perca a esperança, porque o Senhor está ouvindo e recebendo a sua oração. E se estiver nos planos de Deus, aquela pessoa ser transformada, ela será achada por Jesus. Pode estar no fundo do poço, na maior incredulidade, blasfemando que seja de Deus, ela será encontrada, ela será achada, se assim for o propósito de Deus para ela. Há esperança para todos. Houve esperança para Bartimeu, houve esperança para Zaqueu, houve esperança para mim, para nós. E queridos, há esperança para todos. Agostinho de Hipona,
estava perdido. A mãe dele, a mãe daquele homem, orou por ele 40 anos pela conversão daquele moço. Agostinho de Hipona não queria saber de nada de Deus. Vivia na devassidão da vida. Mas um dia, depois de uma noitada, nos prazeres, na luxúria do pecado, Deus lhe fez uma visita. Mudou a história daquele homem. E ele se tornou um dos maiores teólogos de todos os tempos. Um homem grandemente usado por Deus. Sua mãe orou por ele 40 anos. Ele foi achado. Olha o exemplo de Paulo, em Atos 9. Estava perseguindo a igreja do Senhor. Jesus o encontrou e disse: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Paulo tem a sua vida transformada e entregou-se totalmente na pregação do Evangelho, em falar do amor de Deus. Jesus foi ao encontro de Lídia e mudou a sua história. Filipe, o etíope, o eunuco, foi encontrado pela graça poderosa do Evangelho e teve a sua vida transformada. E assim Deus continua encontrando as suas ovelhas perdidas, onde estiverem. Aqui no bairro Janga, pela fé nós cremos, tem muitas ovelhas perdidas, lá onde você mora, na sua empresa onde você trabalha, na rua onde você está, tem muitas ovelhas, eu creio, nós cremos. Nós não sabemos quem são, não temos esta condição de saber, mas Deus sabe. Você foi chamado, querido irmão, querida irmã, para ir e pregar o Evangelho, para ser testemunha, para ser um homem ou uma mulher de Deus, para ser boca do Senhor e pregar a palavra. Foi para isto que o Senhor te salvou. A missão de Jesus é buscar o perdido, e essa é a nossa missão também, é a minha e a sua missão também, buscar os perdidos que estão longe de Deus. Este é o nosso chamado, pregar o Evangelho. Não sabemos quem aceitará, mas o Senhor sabe. Obedeça, vamos obedecer, meu irmão. Vamos então alinhar a nossa vida com essa missão do Senhor. Queridos, eu quero concluir trazendo aqui algumas aplicações desse texto da palavra de Deus para nós. Esse texto nos chama para alinharmos, a primeira aplicação, a nossa vida com a missão de Jesus, que é a nossa missão, a missão da igreja: ir e buscar os perdidos. Vamos alinhar a nossa vida, vamos desejar. O Senhor nos capacita, o Senhor inflama o nosso coração quando nós desejamos obedecer a Ele. Vamos buscar obedecer ao Senhor. Mais uma segunda aplicação, irmãos, prestem atenção, por favor. Ninguém é tão ímpio que Cristo não possa salvar ou que fique longe do poder da graça de Deus. Ninguém. Por mais devasso que seja, pode estar com a sua vida quebrada, qualquer pessoa, mas Deus pode levantar essa pessoa do pó, restaurar a vida. Não existe pecado tão grande que a graça de Deus não o alcance e tem poder para transformá-lo. O poço é fundo, a escuridão é densa, mas Jesus pode ir mais fundo ainda, pelo seu poder, e alcançar. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ninguém é descartável, ninguém pode ser julgado fora. Não desista, meu irmão, minha irmã, então, daqueles que estão ao seu redor. Mas há pessoas que dizem: a minha vida não tem jeito,
Eu fiz tanta coisa errada na minha vida que para mim não tem solução. Mas o Jesus que encontrou Zaqueu, o Jesus que encontrou Paulo, é o Jesus que não se importa com o tamanho do problema e do pecado. Nada é impossível para ele. E por último, para encerrarmos, uma terceira aplicação, meu irmão. Pecadores verdadeiramente convertidos sempre manifestarão evidências da sua conversão. Todo convertido manifesta evidências disso. Como está, meu irmão, minha irmã, a sua vida? Como estão as evidências do poder, da graça, do Evangelho do Senhor na minha e na sua vida? Na escola, na empresa, no local de trabalho, como você tem vivido? O crente de verdade tem um coração generoso, generoso em dar, generoso em obedecer, gracioso para com os outros, misericordioso para com as pessoas. Ele sempre manifesta o fruto do Espírito Santo. Eu quero, irmãos, então que nós sejamos sempre, guarde isto, que você seja sempre um instrumento de Deus para a missão que Jesus confiou a você, para o qual Deus te salvou e te chamou. Seja uma testemunha de Jesus. É a missão da igreja. E eu quero encerrar, irmãos, fazendo uma oração de gratidão, pelo que Deus fez na minha vida, pelo que Deus fez na sua vida. Jesus deu a vida por você, e você, no pecado que vivia, foi transformado. Não há nada que você possa fazer para pagar o que Jesus fez por você. Nada, nada. Seja grato, eternamente grato ao Senhor. Nós vamos orar pelo que o Senhor então fez, está fazendo e ainda fará com a instrumentalidade da minha e da sua vida para a glória dele, para fazer a vontade dele neste mundo. Feche seus olhos. Vamos orar, querido. Senhor Deus, obrigado, meu Senhor, pela tua presença aqui neste lugar. O Senhor é Deus que fala através da sua palavra. E nós estamos aqui agora, meu Pai, agradecidos, imensamente agradecidos ao Senhor. O Senhor entregou a vida de Jesus, o teu Filho, por nós. Por isso nós fomos encontrados pelo Senhor. Agora nós estamos caminhando na estrada da vida, Senhor, adorando, servindo, te amando, querendo ser instrumentos do Senhor para a tua glória. Meu Deus, não deixe que percamos de vista a nossa missão aqui na terra, que é a mesma missão do Senhor, que é a mesma missão da igreja toda. Não deixe, meu Deus, que nós cruzemos os braços, que nós fiquemos calados. Oh, meu Pai, ajude-nos. Ajude, meu Deus, a igreja a entender que a resposta para qualquer ser humano é somente Jesus. Tenha misericórdia de nós, meu Deus. Nós queremos ser usados pelo Senhor como o Senhor quiser. Nós te agradecemos porque estávamos perdidos e fomos achados. Estávamos mortos e o Senhor nos deu vida. Aleluias, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos, ó Deus, agora seguindo os teus passos, querendo viver na tua presença para o louvor e glória do Senhor. Assim nós te agradecemos
Assim, ó Deus, nós reconsagramos a nossa vida ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos. Nós te amamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.